Você peneira uma areia, o que fica retido, o que você faz? O que faz? Joga fora? Joga fora, não é isso? Quantos entendem o que eu estou falando? O que Deus está falando conosco é que Ele está com uma peneira na mão e a nossa vida, a nossa igreja, você e eu, estamos sendo peneirados. Se passarmos no padrão, no crivo dele, se ele se agradar de nós, nós passaremos pela peneira e o que passa pela peneira é usado, não é isso? Mas o que fica retido é jogado para o lado. Queridos, eu sei que você também não quer ficar retido na peneira de Deus. Eu sei que você quer passar pelo crivo, pela aprovação dele. Eu sei que você quer ser aproveitado por ele para a realização de uma grande obra. Feche teus olhos nessa hora e fala: Deus, tenha misericórdia de mim. O Senhor está com a peneira na mão, peneirando a sua igreja. Queridos, e aqueles que não passarem na peneira, esses serão deixados, colocados de lado. A Bíblia diz que se o sal não salgar, ele não presta para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Significa que aquele que não passar na peneira de Deus, ele será jogado fora e não terá utilidade, porque o Senhor o reprovará. Ó Deus, eu oro, Senhor, pedindo a Ti nessa noite, que o Senhor estabeleça o Teu reino em nossas vidas, que o Senhor gere temor e tremor no nosso coração, que o Senhor nos dê um coração tão quebrantado, a ponto de clamarmos dia e noite, por uma vida que o Senhor aprova, por uma vida que glorifique, exalte e magnifique o Teu nome, Pai. Eis-nos aqui, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Dê a mão, mesmo assentado, a quem está do seu lado, e peça a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós por sermos tão tardios, tão lentos, às vezes tão débil, às vezes tão complicados, tão difíceis de entender. Peça ao Senhor misericórdia nessa noite e que não fiquemos retidos na peneira do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós Te rogamos, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Em nome de Jesus. Eu posso ouvir a oração da igreja? Eu posso ouvir o clamor de um povo que está entendendo o que Deus está falando? Oh, Jesus. Quão insondáveis são os Teus juízos, quão impenetráveis os Teus caminhos. Jesus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Deus não vai descer o padrão. Somos nós que vamos ter que nos esforçar. Nunca foi sobre
para nos encaixar nos padrões dele. Ele não vai descer os padrões. Ele não vai negociar a sua palavra. Nós é que teremos que pagar um preço para ser aprovado por ele e entrar nos padrões dele. Oh Deus, nós te rogamos, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, queridos, eu quero compartilhar. Pode deixar tocando baixinho. Pode até aumentar mais um pouquinho, Bruno, por favor. Eu quero compartilhar nessa noite sobre essa questão da gente se encaixar no padrão de Deus. Não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente acha, não é do jeito, não é aquilo que a gente concorda ou discorda, mas é do jeito que o Senhor quer, é dentro dos padrões que Ele estabeleceu. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Deus falou está falado. E como já tenho compartilhado, Deus não vai descer o seu padrão para que nós nos encaixemos. Nós é que teremos que nos esforçarmos para nos encaixarmos nos padrões dele. Eu quero compartilhar sobre um profeta chamado Ezequiel. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero falar contigo que Deus ministrou o meu coração na hora do louvor. Deus falava ao meu coração que na vida de algumas pessoas, na palavra dele, houve um dia, houve um momento, houve uma experiência. Repita comigo: houve um dia, houve um lugar e houve uma experiência. De novo, um dia, um local e uma experiência. Um dia, um local e uma experiência. Deus falava ao meu coração que houve um dia na vida de Jacó. Jacó era um homem, querido, cujo nome significa usurpador, trapaceiro e mentiroso. Jacó nasceu trazendo sobre si a carga do nome de trapaceiro, mentiroso, usurpador. Mas houve um dia em que ele está de volta para a casa do seu pai, para a sua terra. E naquele dia, registrado em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, Jacó, diz a Bíblia, que ele deixou passar tudo que ele tinha, as mulheres, os gados, tudo. Ele deixou passar o ribeiro e ele ficou sozinho no Val de Jaboque. Naquele lugar, sozinho, sem mulher, sem filhos, sem bens, houve uma experiência. Aleluia. O Senhor, a Bíblia diz que Jacó, naquele local, sozinho com Deus, o Senhor veio a Jacó. E houve uma busca incessante, houve uma luta, houve um desespero na vida de Jacó, onde no meu coração eu entendo que para Jacó aquele dia era o dia D, era o dia único, era crucial, era tudo ou nada. E naquele lugar sozinho Jacó começa a lutar e não vou te soltar, e pá. A Bíblia diz que o anjo, na verdade, é teofania, aparição de Jesus no Velho Testamento. Aquele anjo não era outro senão o próprio Jesus, que estava ali para mudar a história de Jacó. Então houve um dia, houve um local, Val de Jaboque, e houve uma experiência, porque Jacó foi tocado por Jesus. E a Bíblia diz que o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele fala: o meu nome é Jacó.
Aí o anjo fala: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe de Deus lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia! E Jacó recebe um toque na articulação da coxa. Quando Jacó sai daquele lugar, ele sai mancando. O homem entra andando perfeitamente, mas sai marcado. O andar de Jacó mudou depois de ter uma experiência com Deus. O nosso jeito de andar, querido, o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, tudo é transformado, é tocado quando nós passamos por essa experiência de impacto, uma experiência radical, uma experiência a qual, ao entrarmos nela, a gente pode entrar altivo, soberbo, achando que estamos por cima, mas ao sair dela, nós vamos sair quebrantados, nós vamos sair com o nosso coração derramado, rendido aos pés do Senhor, nós vamos sair cheios da graça, do poder e da glória de Deus. Então houve um dia na vida de Jacó, houve uma experiência e houve um local, amém? Houve também um dia na vida de Saulo. Saulo era um homem altivo, ele era príncipe lá dos fariseus, era um homem que tinha uma autoridade. Aí quando a igreja nasce, esse homem se coloca numa posição de perseguir a igreja. Por onde ele via um cristão, ele pegava, prendia. E aí, em Atos capítulo 9, na estrada de Damasco, ele pediu às autoridades uma carta, dando a ele autorização para ele prender todos os crentes que ele encontrasse. E vai Saulo, altivo, montado no cavalo, cavalgando, ele e uma tropa com ele. No meio do caminho, fale comigo, no meio do caminho, uma luz brilhou ao seu redor. Aleluia. Aquele homem que estava montado no cavalo, agora ele está no chão. Um dia, um local, o local foi a estrada de Damasco. E uma experiência, a experiência foi que aquele homem que antes era altivo, agora ele cai do cavalo. Repita comigo, cai do cavalo. Fala assim para o teu irmão que está do lado: cuidado para você não ter que cair do cavalo, para reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, queridos. E se for para te derrubar do cavalo, tu vai cair. Ele cai do cavalo cego. E agora, aquele homem cheio de pompa tem que ser conduzido para um local onde ele fica 3 dias cego, 3 dias orando, até que Deus envia alguém que ora por ele. Então, na vida de Saulo, a experiência foi na estrada de Damasco. Deus apareceu para ele, uma luz brilhou ao seu redor. Também houve outras pessoas, a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, houve um dia. Aquele dia a mulher foi pegar água e Jesus estava sentado no poço, à beira do poço, esperando por ela. A mulher entra nesse relacionamento ali, naquela conversa. Aquela mulher, uma mulher com sua conduta moral questionável, porque já tinha 4 maridos e o 5º que estava com ela não era seu marido. Mas quando ela sai daquela conversa, ela sai transformada pelo poder de Jesus. E ela arrasta uma cidade inteira. As pessoas foram até Jesus falando assim: agora não é mais pelo que você falou, mas é porque nós mesmos temos visto que Ele é o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Uma experiência, querido, foi o suficiente para aquela mulher, outrora prostituta, se transformar na maior mulher evangelista do Novo Testamento. Uma mulher que trouxe uma cidade inteira aos pés de Jesus. Uma experiência, um dia e um local. A gente também pode falar de tantos outros. Na vida de Davi houve um dia em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta chega em sua casa e ele chega com a botija de azeite para ungir um rei.
O rei morava naquela casa, só que Samuel não sabia quem era. E Davi estava no campo. Quando ele chega, entra na casa, Deus falou com Samuel: levanta e unja-o, porque é ele mesmo. E aí a botija de óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. Aquele que antes era pastorzinho de ovelhas, agora estava recebendo uma unção para reinar sobre uma nação. Um dia, querido, um local e uma experiência fez Davi ser esse homem, esse instrumento inspirador que nós conhecemos. Um homem cujo coração, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas houve um dia, houve um local e houve uma experiência. E no meio disso tudo, dessas pessoas todas, Deus falou ao meu coração que nessa igreja também haverá um dia, haverá um local e uma experiência. O dia é hoje, a experiência vai ser hoje, e o local é onde você está. Nessa noite haverá uma experiência que te marcará para sempre. Eu creio, querido, que na eternidade os ponteiros se encontraram. Nós entramos na hora Kairos, que é a hora de Deus. Não na hora Cronos, que é a hora do homem, mas a hora Kairos é a hora de Deus. Eu creio no meu espírito que há uma hora que Deus marcou no céu, na eternidade, um momento. E o momento é essa noite. Você que entrou aqui doente, você vai sair curado. Você que entrou aqui embaraçado no pecado, em nome de Jesus, correntes, eu te ordeno, arrebente-se em nome de Jesus. Você que entrou aqui entristecido, abatido pela luta, eu profetizo o Filho de Deus te tomando pela mão e te mostrando, querido, que uma vida com Ele é uma vida de fé em fé e de glória em glória. Tudo bem que nós não vamos estar vivendo sempre na glória. Haverão momentos que serão momentos só de fé. Mas uma caminhada com Jesus, ela tem que ser de fé em fé, mas também de glória em glória. Há momentos de eu clamar e orar e chorar, mas há momento também de eu me revestir da autoridade do nome de Jesus e partir para a briga. Há momentos, querido, na vida de um filho de Deus, que Deus requer muito mais dele. E nós já chegamos nesse momento que Deus está requerendo muito mais de nós do que simplesmente vir à igreja, do que vir doente e voltar doente, vem caído e volta pior, vem cheio de neurose, cheio, de alucinação, porque tem gente tendo alucinação no nosso meio. Tem gente que não está enxergando, parece que está meio... Deus vai tocar na sua visão, você vai enxergar nitidamente. Você não só vai enxergar, mas vai discernir tudo que você enxergar. No nome de Jesus eu profetizo que vai haver, chegou. Na verdade eu profetizo que chegou o dia, chegou a experiência e o local. Nós estamos dentro do ponteiro de Deus. Deus vai nos visitar de forma extraordinária. Feche teus olhos e peça isso ao Senhor. Fala a Deus que hoje tenha chego o meu dia. Eu quero ter uma experiência marcante com o teu Espírito. Me sela, me sela, me sela. Como o Senhor selou o Jacó no Val de Jaboque, como o Senhor fez com Saulo a caminho de Damasco, como o Senhor fez com a mulher samaritana no poço de Jacó, como o Senhor fez com Davi naquele dia que o profeta entrou em sua casa. Oh, assim como o Senhor fez com os discípulos em Atos capítulo 2 no cenáculo. Deus, me sela, me sela. Oh, Jesus, 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 Jesus. Ezequiel capítulo 2.
Eu quero ler apenas o verso 1 e 2. Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2. Ó Senhor. O chamado de Ezequiel. Ele disse, Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois vou falar contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Novamente, ele me disse, filho do homem, fique de pé, e falarei contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Se você observou, esse filho do homem, o F é maiúsculo, porque está falando, né? Quem está falando aqui é Deus ao profeta. Deus destaca aqui a humanidade do profeta. Mas aqui, se você observar, esse é de Espírito, é um E maiúsculo, significa o Espírito Santo. Queridos, eu estava meditando na história desse profeta. Eu quero pedir o ministério de louvor para estar vindo aqui, amém? Nome de Jesus, pessoal do louvor. Eu estava meditando nesses 2 versículos e eu cheguei a uma conclusão muito interessante, que é qual? Havia no coração de Deus algo para falar com o profeta. Deus queria falar com Ezequiel, e Deus vai ao profeta, mas quando Deus chega no profeta, Deus vê que o profeta estava desalinhado, o profeta estava fora da posição, a postura do profeta não era uma postura que Deus requeria, que Deus queria. E aí a Bíblia diz lá que Deus dá uma ordem ao profeta, falando, filho do homem, põe-te de pé. Então a primeira coisa que a gente entende é que o profeta, ele não estava na posição, ele estava ele havia assumido uma postura a qual Deus não poderia falar com ele daquele jeito. Então Deus vai a ele, Deus tinha um recado em seu coração, mas quando Deus vai a ele e de repente peneira o profeta fica retido na peneira, porque a sua posição não era uma posição que Deus desejava e esperava. E aí, para que Deus não jogasse o profeta fora, para que Deus não retirasse a unção ou transferisse para outro, Deus dá uma ordem para ele. E a ordem era, põe-te de pé. Deus não fala, querido, com quem está no chão, com quem está caído, com quem está fora da posição. A primeira coisa que Deus faz, com quem Ele quer falar, Ele dá uma ordem, endireita o teu altar, se coloque de pé, arrume a tua casa. Antes dele manifestar ou revelar o que está em seu coração, ele nos dá uma ordem de conserto primeiro. Então Deus fala para o profeta, põe-te de pé, que eu quero falar contigo. Põe-te de pé e falarei contigo. Então a gente entende a primeira coisa, que Deus não iria falar com ele do jeito que ele estava. Era necessário ele se colocar de pé, era necessário ele se alinhar, era necessário ele corresponder. Só que ao mesmo tempo que Deus dá ordem para ele se pôr de pé, a Bíblia diz que no momento em que Deus estava falando isso, o Espírito entrou no profeta e o Espírito o pôs de pé. Pastor, o que você quer falar com isso? Eu quero falar que o mesmo Deus que deu a ordem ao profeta, esse Deus chegou à conclusão que sem o Espírito Santo dele é impossível
o homem corresponder com suas expectativas. Então, ao mesmo tempo que vem a ordem, veio também a provisão, veio também a liberação, veio também da parte dele mesmo, sabe, um levante desse homem. O Espírito Santo entra no profeta e o Espírito Santo põe de pé, aleluia. E diz ali que uma vez que o Espírito entra nele e o coloca de pé, então, diz, então eu pude o quê? Ouvir a voz daquele que falava comigo. Eu coloquei aqui algumas coisas que acontecem na vida de alguém que o Espírito Santo entra nele. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar. Querido, da mesma forma, não é da mesma forma, deixa eu achar a palavra. A expectativa do coração de Deus em relação a nós, ela é grande demais, mas Ele sabe que sem o Espírito Santo nós não conseguiremos. Então, Deus não é um Deus injusto de nos dar uma ordem, uma missão, sem que Ele mesmo nos capacite, nos levante para cumprir a missão. Eu quero falar contigo, o chamado de Deus sobre a tua vida é grande demais. E para cumpri-la, o Espírito Santo vai entrar em você e vai te colocar de pé para que você consiga cumprir a missão. Tudo é dele, por meio dele. Sem ele nós não podemos sermos santos, sem ele não podemos adorar a Deus. E eu coloquei aqui algumas coisas. A primeira coisa que acontece com alguém, quando o Espírito Santo entra nele, é o colocar de pé. Quando o Espírito Santo entra em uma igreja, ele coloca a igreja de pé. E ao nos colocarmos de pé, nós estamos falando o quê? Que nós estamos prontos. O estar de pé fala: eu estou preparado, eu estou disposto, eu estou antenado, eu estou na posição. Porque como nós vamos servir a Deus assentados, ou deitados, ou prostrados? Temos que primeiro nos colocar de pé. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando ele entra na vida de alguém, ele o coloca de pé. Repita comigo: o Espírito Santo, quando ele entra em alguém, ele coloca esse alguém de pé. Olhe para quem está ao teu lado e pergunte: você está em pé ou caído? Porque se ele tiver caído, é porque o Espírito não entrou nele. Porque quando o Espírito Santo entra, ele nos coloca de pé, ele nos dá força nas pernas para nos levantarmos. Mas também não é levantar hoje e amanhã cai, não. Quando o Espírito entra, ele dá força e resistência para nos mantermos de pé. Vem a luta, vem o vento, a gente balança, mas não cai. Porque ele dá sustento, ele dá força e ele nos mantém, sabe, queridos, com a nossa vida no altar. A segunda coisa que acontece com alguém que o Espírito Santo entra nele, é que o Espírito Santo nos dá sensibilidade para ouvir a voz do nosso Deus. O profeta só pôde ouvir a voz de Deus depois que o Espírito entrou nele. Significa que sem o derramado do Espírito Santo sobre nós, nós não teremos ouvidos para ouvir. Aí caímos naquele versículo que fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Quando o Espírito entra, o Espírito traz sensibilidade para ouvirmos o que Deus está falando. Terceira coisa, quando o Espírito Santo entra, ele nos habilita, ele nos respalda, ele nos capacita a cumprir a missão. Ezequiel jamais poderia cumprir a missão de profeta sem que antes o Espírito Santo o capacitasse para isso. Então, sabe por quê? Você não consegue abraçar a missão? Você sabe por que você não consegue cumprir o chamado? É porque falta o Espírito entrar em você. Porque quando ele entrar,
você vai ver que você vai estar respaldado, capacitado e habilitado. Aleluia! As suas costas estarão quentes. Eu lembro de algumas pessoas têm mandado mensagem para mim. Deus tem dado sonhos, Deus tem dado revelações, Deus está falando no meio da igreja. E a guerra espiritual é ferrenha. E aí eu recebi essa semana uma mensagem de uma pessoa falando que teve um sonho comigo, onde ela via alguém tentando contra a minha vida, né? O reino das trevas, logicamente que não é o homem, é o diabo. E aí, quando a gente ouve um sonho como esse, uma palavra como essa, um outro irmão também teve, mais ou menos parecido. Qual é o sentimento de alguém que não está com as costas quentes? Qual é? Botar a violinha no saco, deixa eu, né? Mas ao ouvir isso, eu falo, eu estou com as costas quentes, eu tenho Todo-Poderoso do meu lado. Eu tenho um Deus que vai à minha frente, eu tenho anjos batedores que abrem o caminho. Deixa ela passar. Queridos, teve uma vez que botaram meu nome na boca do sapo, enterraram no cemitério. Depois a pessoa, sei lá o que fizeram, botaram meu nome na boca do sapo. E aí, o tempo foi passando, o sapo morreu e eu continuei viva. E aí me procuraram e falaram, nada te pega, porque eu botei seu nome na boca do sapo e você continua viva. Aí eu respondi assim, eu continuo viva e cheia de Jesus, porque o Senhor é o que me guarda, nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque ao meu nome o Senhor dará ordem aos anjos a meu respeito, para me guardar e me proteger. Quando o Espírito está em nós, Ele nos dá ousadia, coragem, intrepidez e força para cumprir a missão. Pode botar o meu nome na boca do sapo, pode enterrar no cemitério. Ah, não foi na boca do sapo não, enterrou meu nome no cemitério. E tinha um centro espírita perto da nossa casa e a gente soube. Edson na época era do mundo, né, e muito brigão. Edson encheu o pote, foi lá, quebrou o centro, bateu em todo mundo. Ah, botou o nome da minha irmã no cemitério, então vocês vão ver. E meu Deus! Meu nome enterrado no cemitério, pessoas que se levantam, gente que me olha atravessado. Queridos, nada disso me abala, porque eu tenho um Deus que é por mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me escolheu no ventre da minha mãe. Eu tenho um Deus que me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso. Quando o Espírito entra, a gente tem força, querido. Força para cumprir a missão. A gente está respaldado. As nossas costas estão quentes. Podem falar mal, podem se opor. O Senhor é a nossa sombra. O Senhor é o nosso guardião. E o guardião de Israel não dorme. Aleluia. Quando a gente recebe realmente esse levante do Espírito, esse levante vai denunciar todo o pecado, tudo que está errado na nossa vida, querido. A gente tem sensibilidade para perceber. Às vezes uma palavra boba, que qualquer um fala de uma forma natural, mas se você falar, você sente reprovação. Por quê? Porque o Espírito, que é santo, Ele está ativo dentro de você e Ele quer gerar santidade em você. Então, quando o Espírito entra, a gente fica com os radares ligados. Tudo que é pecado, parece que uma luzinha vermelha acende e fala: pecado, 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 pecado. A gente fica mais sensível, muito mais quebrantado. O temor do Senhor nos invade. E por fim, deixa eu terminar aqui. Quando o Espírito Santo entra em alguém, ele reconcilia.
esse alguém com a sua vontade, com a vontade de Deus, mas também ele reconcilia essa pessoa com as pessoas. Queridos, sabe o que Deus está fazendo? Deus está agindo a fim de gerar arrependimento no nosso meio. Porque se o Espírito Santo é santo, aonde estiver situação mal resolvida ou de pecado, ele vai denunciar. Aonde existe inimizade, ele vem para trazer amizade. Aonde existe quebra de aliança, ele vem para trazer aliança, renovar de aliança. Aonde existe, querido, porfia, confusão, fofoca, quando ele vem, ele entra denunciando tudo isso. E por fim, quando o Espírito Santo entra no profeta, esse profeta, ele se torna muitíssimo bem sucedido na missão. Eu quero pedir que você feche os teus olhos nessa hora. E que você, no nome de Jesus, você vai ser ministrado agora. Podemos cantar aquela canção Só para Espírito de Deus nesse lugar? Você vai com os seus olhos fechados. Você vai receber a ministração desse louvor. E depois, o Espírito Santo vai ter a liberdade de fazer conosco o que Ele quiser. Em nome de Jesus. Houve um dia, houve um local e houve uma experiência. Eu creio que o dia hoje, o local é esse. E a experiência daqui um pouco, você vai experimentar.